No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta e jornalista Carlos Ávila. Carlos, no final do bloco anterior, nós falamos dessa coincidência de Ásperos com o fim de século, né? E você, de certa forma, a gente pode perceber uma ressonância desse tempo dentro da sua poesia, né? Gostaria que você comentasse isso para nós e lesse e também comentasse exatamente o poema Crepúsculo. O livro tem um tom realmente fino e secular, né? Assim, crepuscular, né? Em algum sentido, né? É um livro mais maduro, de reflexão, né? Reflexão maior sobre a vida, sobre a morte, sobre as coisas em torno e, inclusive, sobre a própria passagem do tempo, né? E que é muito marcante nesse momento que nós estamos, porque justamente nós estamos num final de século, né? Num rito de passagem. Num rito de passagem. Esse poema aqui, o Crepúsculo, justamente aborda mais ou menos uma coisa por aí, né? Vou dar uma lida aqui. Crepúsculo, que torna o mundo minúsculo. Crepúsculo que não cabe num opúsculo. Crepúsculo que faz o medo maiúsculo. Crepúsculo de uma raça sem rima, reles e nada raro. Não inspira confiança nem poesia. Dança de signos sem sentido. Crepúsculo de um século, sem sol, ao avesso, Hércules sem músculos. Crepúsculo que gera o anticrepúsculo, que devora tudo úsculo. Ótimo. Você vê que a própria palavra final, a própria palavra crepúsculo, ela é devorada, né, pelo próprio texto, né? Então, vou te perguntar uma coisa. Fala-se que esse também é o tempo do fim da utopia. Essa questão, como é que fica para você? Utopia, inclusive você é apresentado na coleção pelo poeta Haroldo de Campos, que fala na pós-utopia. Esse tema, como é que fica para você, Carlos? Essa é uma questão complexa, né, que eu acho que não daria para a gente resolver rapidamente, não, claro, aqui, né, numa simples conversa no programa de televisão. Bem, tem dois lados, né? Utopia rima com poesia. Eu acho que a poesia tem uma grande força utópica, né? Talvez ela seja aquele motor, aquela fabricação contínua, né, de anticorpos diante da barbárie que está instalada no mundo, né? Diante da coisa deteriorada que a gente tem visto, né, em muitos setores, né? Por exemplo, na vida pública, na coisa política, né? Na coisa social, né? Nesse esgarçamento do tecido, né? Nessa violência com que a gente convive hoje em dia, né? Então a poesia vai numa direção talvez de recuperar, de ser alguma semente de utopia, de resposta a isso. Por outro lado, nós vivemos um momento, ninguém vai negar, que vivemos um momento desencantado, um momento não ideológico, num certo sentido, em que você não aposta mais, você não tem uma grande utopia para apostar mais, uma bandeira. É uma bandeira, né, para ser levantada e tal. Então, eu acho que a gente vive um conflito. Quer dizer, o Haroldo, ele teorizou até sobre isso, né, tem um texto dele que ele trata disso, do poema pós-utópico, né, da poesia da agoridade. Quer dizer, é um tema complexo que a gente precisaria de mais tempo para poder discutir ele. Agora, eu acho que eu particularmente, eu vivo nessa tensão, entende como? De poder, de trabalhar acreditando em alguma força da poesia, por mínima que seja, de interferência no real, né, na vida, no social, e ao mesmo tempo numa descrença completa, né, do ponto de vista ideológico, político, né, de certa maneira, né. Então eu trabalho um pouco dentro dessa tensão, né, desses dois lados aí, né. Pois é, num ensaio seu dedicado ao Paulo Leminski, você fala exatamente dessa relação poesia e vida. Né? Pois é, talvez eu traga, a minha resposta seja até um pouco essa, de trazer, não recusar essa vida e se refugiar na poesia, entende como? Mas tensionar a poesia com a vida, né? Isso tem vários poemas, né, nessa série final, Ásperos, que tematizam esse problema, esse tensionamento entre vida e poesia, né? Vida e literatura, né? Vida e escrever e viver, né? Sentir e pensar, né? Esses pontos estão bastante tensionados aí, né? Eu vejo dessa forma, eu acho que você não tem muito jeito de você não fazer uma coisa um pouco impura, um pouco confundida com esses tensionamentos todos que a gente tem hoje em dia, né? Ok, Carlos, o tempo nós temos menos um minuto, mas esse menos um minuto ainda vou te pedir, nem que seja assim, só para apontar, poesia brasileira contemporânea, quais são os autores da sua admiração hoje? Eu acho o seguinte, nós estamos chegando no final do século, né? E seguramente para a gente,
No meu caso, como poeta, como leitor, né, eu acho que nós temos um saldo extremamente positivo nesse final de século na poesia brasileira. Foi um século riquíssimo, de bons poetas, de poesia de altíssimo nível. Eu acho que na culminância desse processo estão dois autores que são básicos para mim, me influenciaram e eu acho que estão presentes aí. Um é Drummond, outro é João Cabral. Poetas que eu entendo não como antípodas, mas como complementares e que enriquecem tremendamente não só a poesia brasileira, mas a poesia do mundo, né? Eu acho que é isso aí. Ok. Carlos, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você, professor Antônio Sérgio Bueno? É curioso pensar um poeta ainda bastante jovem como Carlos Ávila, essa poesia dele parece que já alcançou a maturidade plena, especialmente nesse último livro. Então eu perguntaria a você, Carlos, o seguinte, um livro tão maduro como esse, Ásperos, o que você fica agora pensando em fazer, assim como projeto poético? Para que direção caminha a sua obra poética? Eu gostaria de saber. Bem, Antônio Sérgio, essa é uma pergunta meio difícil de responder, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Acho que essa resposta vai vir na medida que o trabalho se desenvolva, né, naturalmente, né? Que eu volte a retomar a palavra, o texto, né, e comece a buscar de novo poesia em alguma coisa, né? Bem, eu acho que esse livro foi a culminância de um processo mesmo. Concordo com você que essa série Ásperos é uma série em que eu estou plenamente amadurecido já, né, como voz e como poeta. E seguramente alguma coisa vem aí, mas eu não sei o que é, né? Eu acho que isso aí é meio enigmático, assim, até para o próprio criador, é muito difícil. Agora, há um projeto meu também de retomar uma outra parte da minha experiência, da minha reflexão com a poesia, que é a parte de ensaios, de resenha, ver se eu consigo fazer um livro reunindo esses textos que estão dispersos em jornais, revistas e em publicações variadas, né? Eu acho que isso pode, às vezes, contribuir minimamente, até, quem sabe, para abrir esse outro caminho aí, essa nova direção. Ok. Que são também complementares. São complementares. Carlos Ávila, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Caxambu, 83, bairro de São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31 210 000. Telefone 31 423 8730. Telefax 31 423 8669. E-mail vereda@unibh.br. Para encerrar, um pequeno convite à obra poética de Carlos Ávila. Rima pobre. No vão, doão, rima pobre. No vão, doão, rima pobre. Sou o cão vadio. O vazio não. No vão, doão, ramo pobre. Sou o grão-mestre de nada. Picada sem fim. No vão, doão, primo pobre. Sou o chão batido, alarido de bufão, no vão, doão, pedra podre. Sou o oco do barroco, o pau torto no vão. Doão, terra podre. Sou o farelo do pão. Ladrão de palavras, no vão, doão. Tempo pobre. Sou o antiprofeta, sabão sem pedra. No vão, doão, poeta, chão. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.